Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje nós vamos falar sobre grandes vinhos da Itália. Eu selecionei 4 vinhos, um de cada região, das 4 regiões mais significativas, mais renomadas na produção de vinhos lá da Itália. Bom, eu vou degustar os 4 às cegas e vai ser legal para você conhecer melhor esses vinhos, as diferenças entre eles e, óbvio, a gente vai falar aqui de qualidade deles, né? Bom, como será que eles performaram na degustação às cegas? Vamos ver isso aí, gente. Bom, primeiro assim eu quero dizer, eu tenho aqui no canal, a gente tem um que a gente chama de curso gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. É uma playlist que você vai lá, assiste, começa a tocar e vai tocando. Então lá a gente vai falar de todas as uvas, de todos os países. E eu estou falando isso por quê? Porque lá tem uma das lições, dos vídeos lá, é vinhos da Itália, né? Então é legal, se você quiser conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais sobre esses vinhos da Itália, você vai poder encontrar lá. Bom, mas eu vou falar aqui dessas 4 regiões rapidamente, né? Então, eu selecionei essas 4 regiões que são Toscana, Piemonte, Vêneto e Puglia. E vamos falar dos principais vinhos de cada uma dessas regiões. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai para a Toscana. E na Toscana eu selecionei o Brunello di Montalcino. Então, o Brunello di Montalcino é um vinho que é produzido lá na Toscana, né, que fica lá no centro da Itália, né. Ele é feito com a uva Sangiovese, é a mesma uva que o Chianti. Na realidade, eles têm um clone diferente, mas da mesma uva, e ali em Brunello eles chamam de Sangiovese grosso, né. Na realidade, ela tem uma casca um pouco mais grossa, né. Bom, comparando com o Chianti, o clima de Brunello ele é um pouco mais quente, é um pouco mais seco e é mais alto que Chianti. Então isso ajuda a dar vinhos mais potentes, quer dizer, os vinhos de Brunello são mais potentes que aqueles vinhos lá de Chianti, são mais encorpados, mais estruturados, né? Estruturado, leia-se, mais tanino, acidez, né? E os vinhos de Brunello, qualquer vinho, para ter no Brunello, no rótulo, ele precisa amadurecer pelo menos 5 anos na vinícola, sendo 2 deles em madeira, né? E se for reserva, são 6 anos, né? Bom, e o vinho que eu trouxe é o Vasco Sassetti Brunello di Montalcino 2007. Vocês vão ver aqui hoje, como eu estou trazendo grandes vinhos, eu gosto de pegar vinhos já mais evoluídos, não vinhos não tão novos assim. Então, 2007 é esse aqui. Produzido pela Vasco Sassetti, 100% Sangiovese, né? Ele tem 14,5% de álcool e ele passou 4 anos naqueles grandes tonéis de carvalho. Muito normal lá em Brunello se usar esses grandes tonéis. Alguns lugares usam essas barricas menores, mas o mais tradicional são esses grandes tonéis, né? Notas do produtor. Tem a cor vermelha com tons púrpuras, aromas intensos de cereja preta, madura e ginja. Elegante com taninos doces. Então, esse é o Brunello que a gente vai provar daqui a pouquinho, gente. Veja uma foto que eu falei das barricas. Então, nas barricas aqui onde ele amadurece, né? Então, gente, agora vamos para o Vêneto, né? No Vêneto, o vinho que eu selecionei é o Amarone della Valpolicella. O Amarone della Valpolicella, ele é feito com as uvas Corvina, Rodinella e Molinara, principalmente, sendo que Corvina é a principal uva aqui, né? E o Amarone, o que ele tem de diferente? Pô, são vinhos muito encorpadões, né? Mas por que eles ficam assim? Bom, porque eles pegam a uva e deixam a uva virar passa, ou seja, eles colhem a uva enquanto ela ainda tem uma boa acidez, e eles vão botar em lugares lá relativamente seco, com uma temperatura legal, e aquilo vai ficar secando lá, vai virar passa. Quando vira passa, o que acontece? Tudo fica mais concentrado, né? Concentra mais os açúcares, concentra mais a acidez, concentra mais os aromas. Em compensação, ela adquire os aromas, que a uva ficou passa, então que é os aromas de fruta bem madura, de fruta seca, né? E esse vinho aqui, ele fica seco, as uvas, vocês tiram, né, do vinhedo, elas ficam secando, virando passa por cerca de 100 dias. 100 dias, mais de 3 meses aqui nesse processo, né? E aí, como as uvas ficam muito concentradas, é normal que os amarones, às vezes, não consigam fermentar completamente aquele açúcar. Ou seja, o açúcar que vai virar em álcool, a levedura acaba morrendo antes, porque o álcool começa a subir muito, ainda tem açúcar lá e ela não dá conta. Então é normal, nesses vinhos de Amarone, ter açúcar residual. Não são todos, mas é normal que tenha esse açúcar residual. Então tu vai sentir como se fosse um vinho meio seco na boca, certo? Bom, esses vinhos, qualquer Amarone, ele precisa envelhecer pelo menos 2 anos em barris, e sendo que o reserva são 4 anos. O vinho que eu selecionei foi o Masi Costa Cera Amarone Clássico 2007. O que significa o clássico? Primeiro eu quero falar isso. Pô, na Itália é normal, tem Chianti clássico e o só Chianti. Amarone clássico, só Amarone. É que as regiões na Itália, elas foram se expandindo. Por exemplo, quando começou essa região de Valpolicella, ela tinha uma determinada configuração. Com o tempo, eles foram aumentando isso.
E aquela configuração original é que eles chamam de clássico. Então, o clássico não tem a ver com o método de produção do vinho, tem a ver com que é a região que desde o início é mantida para a produção desse vinho. Então, isso quer dizer o clássico aqui. Bom, mais um vinho 2007. Ele é produzido pela Masi, né? As uvas são aquelas três, Corvina, Rodinelli e Molinara, tem 15% de álcool. Notas do produtor, é vermelho escuro, aromas de frutas cozidas, né? Então daquele processo de virar uva passa, então dá aquela aroma de fruta bem doce, né? Ameixas, cerejas, café e cacau já provavelmente do contato com a madeira, e falam que é um vinho muito balanceado. E falam que ele pode envelhecer até 35 anos. Então são vinhos muito longevos, né? A gente está pegando um vinho aqui que não tem nem... Quantos anos tem aqui? 17 anos. 17 anos está na metade, pode envelhecer até 35, eles falam, né? Então uma foto aqui de Valpolicella Clássico, que é a região de onde vem as uvas para esse vinhedo, né? E aqui ó, tem uma foto das uvas lá esperando passar o tempo para virarem passas, né? Então no caso desse vinho que a gente falou, fica 100 dias aqui nesse processo, ó. Então veja, elas estão colocadas aí para simplesmente para ficarem muito mais concentradas, né? A terceira região, agora a gente vai lá para o Piemonte. Piemonte é noroeste, né? A gente estava vendo no nordeste, agora está no noroeste da Itália, lá no Piemonte. E aqui, o que eu vou trazer aqui é um Barolo, né? Então, pô, Barolo talvez seja o vinho mais reconhecido da Itália, assim, no geral, assim, lógico que vão ter grandes vinhos de todas as regiões, né? Mas assim, como denominação, Barolo talvez seja a que seja melhor reconhecida, quer dizer, que tem mais status, né? E o Barolo tem o apelido de ser considerado o vinho dos reis e o rei dos vinhos, né? Como eu falei, pô, é um vinho super valorizado. Ele é feito com a uva Nebbiolo, né? A Nebbiolo é super interessante porque quando pegar um vinho da Nebbiolo, a gente vai ver aqui hoje, ela tem uma cor muito pálida, parece um Pinot Noir. Só que quando coloca na boca, o Pinot Noir é delicado, essa aqui não é delicada, tem muito tanino, muita acidez. É um vinho que impressiona e choca um pouco, porque quando olha parece que é uma coisinha delicada e não é, né? Então ele gera um vinho pálido com muita estrutura, né? Tanino, acidez, muita complexidade, super longevo, né? O Barolo é muito longevo, né? O Barolo precisa ficar no mínimo 3 anos na vinícola, sendo o mínimo de 18 meses em madeira. E se for reserva, é 5 anos. E o vinho que eu trouxe é um Virna Preda Sarmassa Barolo 2006. Produzido pela Azienda Virna, né? A uva é Nebbiolo, o Barolo tem que é só Nebbiolo que entra. Ele fica 18 meses em grandes barris de carvalho, né? Tipo que a gente mostrou antes lá do Brunello, né? 14% de álcool. E ela fala aqui que esse vinhedo em especial, de onde vem as uvas para esse vinho, gera vinhos muito potentes. Então vamos ver. Notas do produtor: cor vermelha, aromas de frutas vermelhas, notas balsâmicas e baunilha. Rico em corpo e estrutura. Vinhaço. Aí veja uma foto dos vinhedos lá de Barolo. Aqui a sala de barricas dessa vinícola. E agora vamos para o nosso quarto vinho. Agora eu fui para a Puglia, né? Que eu trouxe aqui é o Nero de Troia. Bom, primeiro quero fazer aqui um disclaimer, os vinhos da Puglia não são tão reconhecidos quanto aqueles outros 3 que a gente viu, mas é uma região importante e eu quis trazer aqui um vinho, então trazendo um belo vinho de lá, que é o Nero de Troia. Bom, a Puglia, ela fica no extremo sul da Itália. Falo que a Itália tem aquele formato de bota, né? Ela é o salto da bota, né? Então é uma região de praia, quente, né? Então os vinhos são maduros e encorpados, né? Então aqui também, nessa região também não é normal ter vinhos que têm um pouco de açúcar residual, né? Bom, o Nero de Troia é o nome da uva e o nome da apelação, o nome do vinho, né? Bom, então os vinhos são frutados, com taninos intensos, ótima qualidade, acidez acima da média. Vamos ver, mas vamos falar especificamente do vinho que eu trouxe. O vinho que eu trouxe é o Canassi Nero de Troia Puglia 2013. Produzido pela cantina Diomede. Vinhedos localizados no norte da Puglia, 480 metros de altura. Então, tudo bem, a gente está lá na Puglia, né, que é litoral, mas esse vinhedo está a 480 metros de altura, ou seja, já tem um diferencial aqui, gente. Quer dizer, então tem mais sol ainda, só que tem noites mais frias, então a uva amadurece mais devagar, que tem mais acidez, envolve mais taninos, né? E fala que as uvas foram colhidas parcialmente pacificadas. Ó, é diferente do Amarone. A Amarone colheu, ela não estava pacificada, estava fresca, com boa acidez. Eles colheram e deixaram pacificar, virar passa, fora do vinhedo. Aqui não, aqui ficou no vinhedo até ficar parcialmente pacificado. Então começou algumas lá a virar passa, aí eles colheram e fizeram vinho, né?
Bom, a uva é Nero de Troia, esse vinho tem 13,5% de álcool, ele fica 12 meses em barrica de carvalho francês. Notas do produtor: rubi com reflexos violeta, complexo com aromas de especiarias, cacau, café, alcaçuz e frutos silvestres maduros. Né? Então, uva parcialmente pacificada, pensa em aromas de frutas maduras. Né? Aveludado, né? Redondo, com taninos elegantes e encorpado. Aqui tem uma foto do vinhedo deles. E, gente, agora eu vou beber esses grandes vinhos aqui, que eu tô louco para colocar eles na boca. E é o seguinte, então, como eu vou fazer eles às cegas, e, aliás, eu queria falar uma coisa, por que eu gosto de fazer às cegas? Pô, fazer às cegas é bacana porque a gente não se influencia pelos rótulos, né? Então, às vezes eu misturo aqui, pode ter um vinho melhor que outro, que teoricamente é melhor que outro. Se eu sei qual é qual, não tem como, gente. A gente sempre fica um pouco enviesado, a gente acaba sendo influenciado por isso. Então, não saber qual é qual ajuda muito a não ser influenciado. Por isso que eu gosto de fazer degustação às cegas. E para fazer a degustação às cegas, eu vou chamar a Tati para preparar aqui a degustação. Já volto. Bom, gente, tô aqui, a Tati preparou a degustação para mim, então eu tenho aqui 4 taças numeradas de 1 a 4. Não sei qual vinho está em qual taça. Então agora eu vou aqui beber e fazer minhas anotações. Dou uma acelerada aí e já volto com vocês. Bom, gente, fiz a avaliação dos vinhos aqui. Ainda não sei... Só coisa ruim, né? Ainda não sei qual é qual. Eu vou colocar aqui uma legenda para vocês, porque eu vou falar o número 1 é assim, então vocês vão saber qual é o número 1. Né? Bom, então vamos lá. Primeiro, vinho número 1. Achei uma cor dele rubi, vermelho, bem intensa. Né? Isso que é um vinho... que todos os vinhos, né, já tem uma certa idade, mas esse aqui tem um pequeno halo de evolução. O halo de evolução é tipo, quando olha, inclina a taça assim, olha, tenta procurar um degradê de cor. Normalmente no centro a cor é mais escura, na borda a cor é mais fraca. Quando tem um degradê que vai até o meio, quer dizer, já está mostrando que ele é bastante evoluído. Quando está só na beiradinha, assim, que tem uma cor mais fraquinha, é sinal que está pouco evoluído aí do vinho. Quer dizer, pelo menos ele não perdeu cor com a idade. E tem muito pela frente, né? Então esse vinho aqui, ele perdeu muito pouca cor. Né? A parte aromática dele. De cara eu senti um tabaco, né? Isso vem de passar pela madeira. Senti um pouco de fruta, aromas primários, assim que fala que é a fruta, né? Um pouco de ameixa, amora. E senti aqui bastante aromas terciários. Aromas terciários vêm da evolução do vinho. Então, se na cor ele não mostrava tanta evolução, nos aromas ele está mostrando que pode ser sinal de evolução. Eu senti aqui amêndoa, bastante fruta seca, uma ameixa seca. Né? Mas adocicados, né? Todos têm um aroma, tem um quê de fruta doce. Então, essas, tipo, uma fruta seca é uma fruta bem doce. Sim. Né? Mas é o aroma da fruta seca. E ele tem uma potência aromática muito grande. Quer dizer, bota ele na nariz e já está sentindo esses aromas todos que eu falei. Não precisa, não perde muito tempo procurando. Não precisa se esforçar, eles aparecem. Pulam em você. Todos os vinhos têm muito tanino, mas esse aqui é o que eu achei que tem o menos tanino de todos. Não é que tem pouco tanino, tem bastante tanino também, mas eu achei que é o que tem menos. Né? Acidez alta. Corpo, esse aqui é o mais encorpado de todos, né? Eu achei. E achei que tem um pouquinho de açúcar residual. Bem pouco, mas eu acho que tem um pouquinho de açúcar residual. O final longo, né? Bebe, fica um tempão sentindo os aromas dele. Né? O segundo vinho. Uma mudança radical do primeiro para o segundo, né? A cor assim pálida e um grená assim, já está passando, já não é mais nem o rubi vermelho, já está um tom de tijolo assim, né? Só que aí os aromas, tipo, o primeiro eu achei com os aromas muito mais evoluídos que esse, né? Aromas aqui eu achei azeitona, violeta, jabuticaba, achei alguns aromas de madeira que provavelmente vem da passagem para madeira de chocolate, um tostado, mas aqui a madeira eu achei bem integrada, assim. Né? A madeira não se sobressai aqui de jeito nenhum. No primeiro também não. Né? Tanino alto, lá em cima o tanino. Acidez, para mim esse aqui é o mais ácido de todos. Né? Se bem que todos também têm uma boa acidez, mas esse é o que chama mais atenção. Uma super acidez. Corpo lá em cima também, não tanto quanto o primeiro, mas é um corpo alto, gente. Final longo também. E esse aqui, apesar da cor, para mim é um vinho que dá para guardar mais tempo. O primeiro, como ele já estava com bastante aqueles aromas que falam terciários, né, de fruta seca, de amêndoa, depende do gosto da pessoa, mas eu já beberia aquele número 1, eu não guardaria mais. Esse aqui
por mim eu poderia guardar mais tempo. Engraçado isso, porque o primeiro não tem um halo de evolução na cor, a gente não percebe isso, que né? Isso pode depender também do jeito como o vinho é feito. Então, depois, quando a gente tentar adivinhar qual vinho é qual, eu vou falar mais sobre isso. Né? Terceiro vinho. Terceiro vinho também não tem tanta cor. É um rubi, não é um grenache, é um rubi, e é médio, não é pálido como o outro. Mas o 2 é o que tem menos cor, né? A cor mais mirrada, assim. E depois vem esse aqui. Né? E esse aqui eu senti bastante aromas de madeira, aqui se destacando, mais do que eu gosto. Né? Eu gosto quando ela está bem integrada, sente notas de madeira, como estavam nos outros. Esse aqui, para mim, ela passa um pouquinho. Né? Eu senti aromas de amora, né? Tanino lá em cima, para mim esse aqui é o mais taninoso de todos, né? O que tem mais tanino. Se bem que todos os vinhos aqui têm um destaque grande para tanino. Tem bastante. Mas são todos muito bons. São estilos muito diferentes, né? Acidez alta também, corpo alto, final longo. É outro vinhaço, gente. E esse aqui para mim também dá para guardar bem mais tempo ainda. Né? Ele tem poucos aromas terciários que fala que esse quando... Por que se gosta de envelhecer o vinho? Né? Uma coisa, o tanino vai ficando mais redondo e os aromas vão se modificando. Então vão surgindo esses aromas terciários, mais de fruta seca, né? Aromas... E quando eles começam a surgir, ainda tem aqueles aromas de fruta fresca, esses aqui começam a surgir e o vinho fica mais complexo. Depois de passar muito tempo, só vão ter esses aromas terciários, ele vai perder os primários. Então aí o vinho já passou. Tem um limite entre o equilíbrio do primário e os terciários, O 2 né? e o 3 para mim ainda vão melhorar. Né? Um para mim está no ponto. E já adiantando o 4 acho que é para beber já, não é para guardar mais. O 4 ele tem uma cor rubi, vermelha, intensa. Né? Eu senti aroma de fruta negra doce, geleia, alcaçuz. Aqui eu senti aroma de frutas bem doces e bastante aromas terciários também. Mas aqui puxando muito para nuts, assim, né? Para amêndoa, para nozes. Né? E intenso também o aroma. Né? Tanino também lá em cima. A acidez é muito boa, mas é o que tem menos acidez de todos para mim. Né? Ele tem bastante tanino esse 4, né? Tem bastante tanino. Todos têm bastante tanino. Eu acho assim, um tem um pouquinho menos e o 3 um pouco mais. Mas tudo é lá em cima o tanino. Todos têm muito tanino. Né? E esse aqui tem muito corpo também, não tanto quanto o meu, mas tem muito corpo. E aqui também tem açúcar residual. Achei o final bacana também, fica bastante tempo lá sentindo os aromas. O 4? Bom, a preferência aqui, gente, isso aqui é um passeio pela Itália, né? A gente pegou os principais vinhos de 4 regiões, vinhos diferentes. Então aqui falar de qualidade tá difícil. Eu acho assim, eu poderia dizer, eu achei que o 4 fica um pouco menos, né? Em qualidade, 1, 2 e 3, tá muito difícil diferenciar a qualidade, é muito mais no gosto pessoal. Por que você deixou o 4 com um pouco menos de qualidade? Eu achei que o 4 perdeu um pouquinho. Eu acho que ele tem um pouquinho de açúcar residual a mais até que o 1, por exemplo. Ele já está com assim muito desenvolvido esses aromas terciários, então ele já tá perdendo complexidade para mim. Tá. Bom, por isso. Entendi. Bom, e aí falar de preferência, eu posso falar de preferência pessoal, mas antes eu vou pedir para a Tati falar qual é dela, então. Minha preferência hoje está super fácil. 1, 2, 3, 4. Tô assim, ó, fácil. 1, 2, 3, 4. Se for preferência pessoal, eu acho que eu gostei mais do 2, né? É que 1 e 2 Mas como são eu falei, eu muito acho que diferentes. 1, 2 e 3 são vinhos de grande qualidade e o 4 tá muito bom também, mas eu acho que não tá no mesmo nível. Eu não soube interpretar essa qualidade que você tá falando do 4, mas no 4 tem algum aroma que me chamou a atenção assim para um lado ruim. Então por isso que ele ficou por último na fila. Lado ruim? Não sei. Não pode falar? O 4 tem aromas muito doces, né? Porque eu achei assim, ele tem uma fruta negra doce, uma geleia, alcaçuz, assim, e tem bastante de nuts também, né? Que já é da evolução dele. Mas tem alguma coisa misturada aqui que eu não sei. Bom, gente, então agora a próxima parte é tentar identificar quais são os vinhos, né? Na realidade aqui a gente tem 2 grupos de vinhos, né? Eu diria que o 2 e o 3 tem um estilo parecido, e 1 e 4 também tem um estilo parecido. Estilo até por cor, né? Pela entrega deles. Tanto assim, o 2 e o 3, os dois têm pouca cor. Sim. Se bem que o 2 parece que é uma cor um pouco mais de evolução do que o 3, mas os dois têm pouca cor. Os dois têm muito tanino, os dois têm muita acidez, né? E para mim, esses são os 2 vinhos que dá para guardar ainda bem mais tempo. O qual? O 2 e o 3? O 2 e o 3. Então, mas, por exemplo, eu sem saber
da característica da uva, eu olharia essa cor e falaria assim, "Xii, já tá na hora de beber." Ela tá falando da cor do número 2, né? Porque o número 2 já tá uma cor assim, normalmente o vinho vai do roxo pro vermelho pro tijolo, né? Então esse aqui já tá com meio atijolado. Ele tem um toquezinho. Mas a parte aromática dele tá maravilhosa ainda. A cor acontece isso, os aromas, eles vão mudando daquela fruta para uma fruta seca, para uns nuts, né, nozes, amêndoas, vão mudando dessa forma. Esse aqui para mim ainda não está super evoluído nos aromas. Então apesar da cor, então ele vai perder mais cor, mas dá para guardar mais tempo que ele vai continuar melhorando. Uma pergunta, o indicativo principal de evolução é mais olfativo ou visual? Ou Não, depende? O problema é quando tu bebe um vinho, tu se incomoda com a cor dele ou tu se incomoda com os aromas dele? Ou tu curte a cor ou tu curte os aromas? O que é mais importante? Eu acho que eu me incomodo com os aromas. Então, todo mundo, porque o negócio de botar na boca gostou. Sim. Mesmo que tu olhe a cor, achou Detalhar. diferente, mas bota na boca, tá maravilhoso. Sim. Então a cor é um sinal de evolução, mas não é a cor que define a qualidade que o vinho tá. É a parte aromática, a estrutura dele na boca, os taninos, a acidez, né? Então 2 e 3 é isso. E 1 e 4 que é o outro estilo. Aí são aqueles vinhos, são os vinhos encorpadões. Os dois para mim tem açúcar residual, né? Então, vai começar aqui a dividir em grupos. Então, o 1 e 4, que são esses encorpadões, tem açúcar residual, provavelmente é o Amarone, né? O Amarone é aquele que deixa a uva ficar pacificada, né? Colhe as uvas, deixa ela ficar num galpão até virar passa. É muito legal, fica numas Então esteiras. concentra tudo, então um vinho que vai ter a uva vai concentrar muito açúcar, então o vinho vai ser muito alcoólico, às vezes não consegue fermentar todo aquele açúcar, então sobra um pouquinho de açúcar, apesar de ter bastante álcool. E na Puglia lá, é aquele lugar quente, né? E até, inclusive, esse vinho aqui fala que as uvas foram colhidas, colhidas parcialmente pacificadas. Então não é que eles colheram para deixar virar passa. No pé, ela chegou a pacificar um pouquinho. Então, são vinhos com características parecidas. Existe um limite para deixar ela secando nas esteiras ou tem que ir medindo assim? Sim, não, acho que eles vão acompanhando e veem como é que está a evolução. Tipo, esse vinho aqui, eles deixaram 100 dias secando, é bastante tempo. É bastante tempo. E deve reduzir pra caramba a produção, porque a uva grandona vira passa, né? Deve produzir muito menos com aquela quantidade a proporção cacho-garrafa. E aí, gente, eu achei que ia ser tranquilo dizer qual é 1, 2, 3, 4, mas eu vou ficar aqui nessa, né? O 1 e o 4 para mim então são aqueles dois lá, o Puglia e o Amarone. O Puglia é o Canate, né? Que é o Nero de Troia. Sendo que eu achei entre 1 e 4, assim, eu achei que o 4 já está com muito aroma terciário. Então esse 4 não é para guardar mais, porque tem muito a menos. Se fosse só fruta seca, podia ser o do Amarone. Mas como tem também bastante, eu achei amêndoa, nuts, mesmo que seja o Amarone, eu acho que não é para guardar mais, né? E o 1 também não é para guardar muito mais tempo, mas o 1 tá muito bacana para beber assim, né? E os dois têm açúcar residual. Então, fala para mim, qual que é o número 1? O número 1 é este. Então, número 1, Nero de Troia. Para mim é uma surpresa. Delícia. Eu achar Meu assim que eu gostei mais do Nero de Troia que do Amarone. Isso para mim é uma completa surpresa. Eu estava na dúvida, né? Mas, bom, é um grande vinho, gente. Esse vinho que ele já apareceu no canal aqui, uma vez que eu fiz uma degustação sobre vinhos meio secos. Eu queria mostrar que tem meio secos que não são bons, mas tem meio secos que são muito bons. Ótimos. Esse aqui é um vinho considerado meio seco, né? Aqui no Brasil. Na legislação da Europa, lá ele é um vinho seco, mas na brasileira ele é considerado meio seco. Número 2. Número 2 é este aqui. Então, número 2, Brunello de Montalcino. Nossa, gente, isso aqui tá um vinhaço. Aqui. Eu me apaixonei. É aquilo que eu falei, não é a qualidade, mas pro meu gosto pessoal, esse aqui foi o melhor. Excelente. E eu, antes de entrar, ainda bem que é cegas, né? Porque antes de entrar eu achei que eu ia gostar mais do Barolo. Mas esse aqui arrasou pra mim. Esse aqui tá um vinhaço e vai melhorar mais. Apesar dessa cor, a cor vai ficar interessante, porque a cor vai ficar ainda mais tijolo e ele vai estar bom, vai estar muito bom. Gente. E olhando, você acha que vai vir um vinho levezinho, alguma coisa assim, mas ele tem uma potência, uma O acidez. terceiro, então, que deve ser o Barolo. O terceiro é este aqui. Então, terceiro Barolo 2006. Ó, gente, outro vinho. Esse aqui dá para guardar há muito tempo, tá? Muito tempo. Esse aqui é o que tem mais tanino de todos. É o vinho com mais tanino. Então, essa cor dele engana, né? Olha a cor, assim, uma cor... Esse aqui nem tá tão pálido assim, mas é que também esse aqui vem de um vinhedo, eu mostrei para vocês, é um vinhedo que é considerado um vinhedo que produz vinhos muito potentes.
Eu acho que se fosse um outro Barolo, teria ainda menos cor que esse, né? E o 4? E o 4 é o Amarone. Esse aqui, de fato, eu estava esperando mais. Me surpreendeu. Pro meu gosto, eu preferi o Nero de Troia do que esse vinho aqui. Qual foi a preferência mesmo? Ó, é gosto pessoal isso, porque eu falei todos esses aqui são grandes vinhos, né? Mas Claro. minha preferência foi o Brunello, depois o Barolo. 2, 3. 2 depois o 3. Tá. Antes de chegar aqui, a única coisa que eu achava que eu ia gostar mais do Barolo. Que engraçado, Ainda bem né? que eu fiz as cegas. Bom, é bom fazer as cegas. Bom, gente, não sei se você gostou desse passeio pela Itália, se ajudou a esclarecer as diferenças entre esses grandes vinhos dessas diferentes regiões, né? Mas se você gostou e tem um amigo que você acha que vai gostar também, manda o link do vídeo lá para ele. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curte esse vídeo aqui, que curtindo o vídeo o YouTube mostra para mais gente. E manda aí nos comentários que outros vinhos italianos que eu devia estar provando aqui. Manda lá. É isso aí. Legal? Até mais, gente.